O Elias conhecia cada palmo daquela roça como a palma da sua mão. Ele sabia onde cada pedra estava, onde cada planta crescia. Era como se a terra falasse com ele, e ele entendia cada sussurro. O cheiro da terra molhada depois da chuva, o farfalhar das folhas das árvores com a brisa, tudo isso era música para seus ouvidos. Ele podia sentir a vida pulsando sob seus pés. O silêncio sereno debaixo do sol da tarde. Era um silêncio que trazia paz, um momento de reflexão e conexão com a natureza. Uma vida inteira dedicada àquela terra, herança dos seus antepassados. Cada pedaço de terra tinha uma história, cada planta tinha um significado. Ele não queria outra vida. A simplicidade e a rotina da roça eram tudo o que ele precisava para ser feliz. Mas, de um tempo para cá, algo tinha mudado. O ar estava diferente, carregado de uma tensão que ele não conseguia explicar. O silêncio já não era tranquilo. Era pesado, carregado de uma expectativa ruim. Parecia que a própria terra estava inquieta. Parecia que uma onça estava de tocaia, esperando o momento certo para dar o bote. A sensação de ser observado nunca o abandonava. As sombras das árvores pareciam se esticar mais a cada dia, engolindo a luz do sol, sufocando a alegria que o Elias costumava sentir quando trabalhava na roça. A escuridão parecia estar tomando conta. Um arrepio percorreu a espinha dele. Era um frio que vinha de dentro, um pressentimento de que algo ruim estava para acontecer. Ele ignorou. Tinha serviço para fazer. A roça não esperava, e ele não podia se dar ao luxo de parar. A vida continuava, mesmo com a sombra pairando sobre ele. No começo, ele achou que era imaginação. A mente cansada depois de dias e dias de trabalho duro. Ele se convenceu de que era apenas o cansaço acumulado, uma ilusão criada pela exaustão. Uns sussurros baixos, quase inaudíveis, vindos da terra arada. Pareciam murmúrios antigos, como se a própria terra estivesse tentando falar com ele. Vozes que pareciam vir de muito longe, sabe? Como se fossem ecos de um passado esquecido, carregados pelo vento. Ele até tentava ignorar, focando no ritmo da enxada batendo na terra. Mas a sensação de ser observado nunca o deixava em paz. Mas os sussurros insistiam, entrando na cabeça dele como um carrapato grudado. Cada vez mais altos, mais insistentes, como se exigissem ser ouvidos. Arranhando a sanidade dele feito mato teimoso que nasce no pé da cerca. A cada dia, a pressão aumentava, e ele sentia que estava perdendo o controle. Uma noite, enquanto jantava com a família, ele ouviu claramente. O ambiente estava tranquilo, mas ele sentia uma tensão invisível. Uma voz rouca sussurrou o nome dele. Era como se alguém estivesse bem ao seu lado, falando diretamente em seu ouvido. Ninguém pareceu notar. O garfo tremeu na mão do Elias. Ele olhou ao redor, mas todos continuavam conversando normalmente, alheios ao que ele estava passando. O medo, igual raiz de erva daninha, começou a crescer dentro do Elias. Ele tentou se convencer de que era só o cansaço, a solidão da vida na roça. Mas, lá no fundo, ele sabia que tinha coisa errada. As vozes ficaram mais fortes, mais claras, mais insistentes. Elas contavam histórias de dor e sofrimento, de vidas passadas, perdidas e esquecidas. Almas presas àquela terra. A roça, antes sinônimo de vida e fartura, agora parecia um cemitério. A terra fértil, manchada com o sangue de um passado obscuro.
No meio daquela zoma de murmúrios, uma voz se destacou. Mais forte, mais clara. Uma voz de mulher, suave e triste, que falava diretamente com o Elias. Ela contava histórias de um tempo antigo. Histórias de uma comunidade que vivia naquela terra antes da família dele chegar. Histórias de uma tragédia. Um incêndio terrível que matou todos. A voz dizia que as almas deles estavam presas à terra, condenadas a vagar em sofrimento até que alguém libertasse elas. A voz da mulher prometeu paz para o Elias, paz da angústia, paz das outras vozes. Mas tinha um porém. Ele precisava libertar elas. Ela descreveu um ritual, um sacrifício de sangue na noite de lua cheia. Só assim o portal para o outro lado ia se abrir, libertando elas do sofrimento. O Elias sabia que era loucura, que devia ignorar as vozes, procurar ajuda. Mas a promessa de paz era muito tentadora. A sanidade do Elias estava indo para o beleléu. Sob a luz sinistra da lua cheia, o Elias fez o ritual. A noite estava envolta em um silêncio perturbador, quebrado apenas pelo som distante de corujas. Com as mãos trêmulas, ele sacrificou um animal no meio de um círculo de pedras antigas, seguindo as instruções da voz. Cada movimento era pesado, como se o tempo estivesse desacelerando. O ar ficou pesado, carregado de uma energia estranha. Uma névoa espessa começou a se formar, envolvendo tudo ao redor. O cheiro de sangue pairava no ar, misturado com o cheiro da terra úmida. O solo parecia pulsar, como se estivesse vivo. O coração do Elias parecia que ia sair pela boca, um tamborim na caixa do peito. Ele sentia o medo crescendo, dominando cada fibra do seu ser. As vozes aumentaram, virando um coro frenético. Era como se o próprio ar estivesse vibrando com a intensidade dos cânticos. A terra começou a tremer. Pequenas pedras e folhas dançavam no chão, movidas pela força do tremor. Uma fenda profunda se abriu no chão. A escuridão parecia emanar dela, como se fosse um portal para outro mundo. Da fenda saíram mãos esqueléticas, agarrando o ar com dedos ossudos. Depois, braços grotescos, cobertos de terra e minhocas. Uma criatura horrível estava saindo das profundezas. O medo, que antes era uma sementinha, agora tomava conta do Elias. Ele cambaleou para trás, arrependido do que tinha feito. A voz da mulher, antes suave, agora era um rugido de bicho. As criaturas saíram completamente. Seres medonhos, feitos de terra, ossos e trevas. Os olhos deles brilhavam com uma fúria fria e faminta. O Elias tentou gritar, mas a voz não saiu. O terror congelou ele. As criaturas avançaram lentas e determinadas, iguais jaguatiricas cercando a presa, saboreando o medo. Ele se virou para correr, tropeçando nas próprias pernas. Pensou na esposa, nos filhos, dormindo na casa, sem saber do perigo. O Elias correu pela roça, o coração batendo nos ouvidos. As criaturas vinham atrás, os passos pesados sacudindo o chão. Ele sentia a presença delas se aproximando, o cheiro de carniça que elas exalavam. Faltava ar. As pernas queimavam de tanto correr, mas o medo dava força. O medo daquelas criaturas pegarem a família dele. O medo da escuridão que ele tinha libertado consumir tudo que ele amava. Ele viu a luz da casa, um farol na escuridão. Com o último fôlego, ele se jogou porta adentro, trancando-a atrás de si. O impacto jogou ele no chão. Elias, o que está acontecendo, homem? Ele não conseguia falar.
só apontou para a porta, que agora era golpeada com fúria. O som de madeira se partindo enchia o ar. As criaturas estavam quase invadindo a casa. A sombra da morte pairava sobre eles. A noite durou uma eternidade de terror. O Elias e a família lutaram com a coragem de quem não tem mais nada a perder. Mas contra a força daqueles seres, não tinha jeito. O sol nunca pareceu tão distante. O silêncio da roça, antes bom, agora era sinal de destruição. A promessa de paz virou um pesadelo sem fim. Naquela noite, a sanidade e a loucura se misturaram. E, sob o olhar da lua, a roça colheu as almas dos que ousaram desafiar a escuridão que dormia debaixo da terra.